bem-vindos em mais um vídeo aqui do canal, dessa vez sobre direito eleitoral. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre direitos políticos e sua previsão na Constituição brasileira. Então vamos lá? Ao falar em direitos políticos, não podemos apenas nos focar no texto constitucional. Precisamos antes discutir também a previsão desses direitos políticos nos tratados internacionais aos quais o Brasil está vinculado. Então, primeiro, podemos discutir sua previsão na Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 1948. Vejamos, no seu artigo 21, temos que toda pessoa tem o direito de tomar parte na direção dos negócios públicos do seu país, quer diretamente, quer por intermédio de representantes livremente escolhidos. Toda pessoa tem direito de acesso, em condições de igualdade, às funções públicas do seu país. A vontade do povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos e deve exprimir-se através de eleições honestas e realizar periodicamente, por sufrágio universal e igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente, que salvaguarde a liberdade de voto. Temos também o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966. Nele, a previsão é a seguinte: artigo 25. Todo cidadão tem o direito e a possibilidade, sem nenhuma das discriminações referidas no artigo 2º e sem restrições excessivas, a. de tomar parte na direção dos negócios públicos diretamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos. B. de votar e ser eleito em eleições periódicas honestas por sufrágio universal e igual e por escrutínio secreto, assegurando a livre expressão da vontade dos eleitores. C. de aceder em condições gerais de igualdade às funções públicas de seu país. Por fim, em termos regionais, temos também a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou Pacto de São José da Costa Rica, de 1969. Vejamos, artigo 23. Direitos políticos. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades: a. de participar na direção dos assuntos públicos diretamente ou por meio de representantes livremente eleitos. B. de votar e ser eleitos em eleições periódicas autênticas realizadas por sufrágio universal e igual e por voto secreto que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores. E C. de ter acesso em condições gerais de igualdade às funções públicas do seu país. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades a que se refere o inciso anterior, exclusivamente por motivos de idade, nacionalidade, residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental ou condenação por juiz competente em processo penal. Bom, podemos perceber assim que os direitos políticos eles estão previstos em tratados e declarações internacionais em matéria de direitos humanos, tanto a nível global como a nível regional, especificamente no que diz respeito ao Brasil, que está inserido no sistema interamericano de direitos humanos. Bom, assim podemos considerar os direitos políticos tanto como direitos humanos, numa perspectiva internacional, mas também como direitos fundamentais, visto que estão previstos e positivados na nossa Constituição Federal. Assim, seguindo a linha desenvolvida por Paulo Bonavides, os direitos políticos se enquadrariam na primeira geração de direitos fundamentais. Então, são aqueles direitos que perpassaram todas as gerações de direitos fundamentais, mas isso não significa que a sua interpretação atual
permanece a mesma, né, se pensarmos apenas em uma primeira geração. Não, a partir, né, dos paradigmas e gerações seguintes de direitos fundamentais, os direitos políticos foram sendo reinterpretados. A exemplo disso, podemos citar o caráter universal do sufrágio, que atualmente é encarado não apenas de um ponto de vista formal, mas também material. É o que justifica, por exemplo, a cota para mulheres nas candidaturas dos partidos políticos. A necessidade de fornecer condições materialmente adequadas para que haja uma efetividade do sufrágio feminino. Assim, por mais que os direitos políticos sejam direitos, sim, de primeira geração, eles foram sendo reinterpretados e demandando também para a sua efetivação uma postura ativa do Estado. Bem, em termos de classificação, podemos classificá-los como positivos e negativos. Os direitos políticos positivos são aqueles que dizem respeito à participação nas eleições. E eles serão ativos quando essa participação se der como eleitor. Então, a possibilidade de votar, por exemplo, e todas as regras, né, que estão subjacentes a essa possibilidade, se enquadram como direitos políticos ativos. Dentro ainda dos direitos políticos positivos, temos os passivos, isso é, a possibilidade de ser votado, de se candidatar e de ser eleito. Então, tudo que diz respeito aos critérios necessários para que uma pessoa possa se candidatar e ser eleita, diz respeito aos direitos políticos passivos. Bem, se temos os direitos políticos positivos, temos também os direitos políticos negativos. Isso é, são aquelas normas que vão impedir permanente ou temporariamente determinado grupo de pessoas de exercer seus direitos políticos, que veremos, né, na sequência. Bom, quando falamos de direitos políticos, precisamos pensar também nas categorias do sufrágio, que no Brasil ele é igualitário e universal. O sufrágio igualitário é aquela ideia de one man, one vote. Isso é, a cada pessoa corresponde um voto de igual valor. É interessante que essa é a regra no Brasil, entretanto, há uma exceção. Isso é, quando consideramos o número máximo e o número mínimo de deputados federais de cada estado, vamos ver que, por exemplo, para um deputado federal ser eleito em São Paulo, ele vai precisar de muito mais votos do que um deputado federal no Acre, por exemplo. Então, acaba que esse número mínimo de deputados federais por estado e o número máximo, que são, né, constitucionalmente previstos, criam uma ligeira distorção a níveis regionais desse princípio de one man, one vote, desse princípio do sufrágio igualitário. Mas é uma ligeira distorção, que não, né, afasta a aplicabilidade do princípio. Bem, quando falamos que o sufrágio é universal, significa que todos podem votar. Em breve, quando formos discutir os direitos positivos ativos, veremos exatamente, né, quem está apto a se alistar como eleitor e votar. Mas, de toda forma, a Constituição brasileira não mais estabelece critérios, por exemplo, como o voto censitário. Isso é, a necessidade de possuir uma determinada renda mínima anual para votar. Também não há previsão de um voto capacitário, isso é, a necessidade de uma escolaridade mínima para se votar. Assim como o voto também não é racial ou exclusivo masculino. Lembrando, né, que o Brasil ele já viveu um período em que apenas os homens poderiam votar e ser eleitos. Mas, atualmente, né, toda a população pode se alistar, né, estando dentro da faixa etária, né, de um mínimo de 16 anos, mas não há essa distinção mais por sexo ou gênero.
Atualmente, a grande questão é conseguir dar efetividade a esse voto, a esse sufrágio universal. Isso é, para que todos e todas tenham reais e efetivas condições, não apenas de votar, mas de também se candidatarem e serem eleitos. Esse é o grande desafio, né, que o Brasil ainda precisa enfrentar. E mais na frente vamos discutir um pouco sobre a participação das mulheres na política. Bem, primeiro então, vamos falar dos direitos políticos positivos, especificamente dos ativos. Ao trabalhar os direitos políticos ativos, precisamos primeiro nos remeter ao artigo 14 da Constituição Federal. Vejamos. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com igual valor para todos e nos termos da lei. Parágrafo 1º. O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos, facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16 e menores de 18 anos. Parágrafo 2º. Não podem alistar-se como eleitores os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos. Assim percebemos que nós temos de fato um sufrágio universal e que o voto é obrigatório para todos, sem distinção a partir dos 18 anos. E também temos a ressalva do voto facultativo para os analfabetos, para os maiores de 70 anos e para aqueles entre 16 e 18 anos. Bom, é importante destacar também que os estrangeiros eles não possuem direitos, eles não exercem direitos políticos no Brasil relacionados ao voto e à eleição, e por isso não podem se alistar. Importante observar que isso não vale para os portugueses aqui residentes, sobre os quais nós também daqui a pouco vamos falar sobre um tratado de reciprocidade e um tratamento específico que há. Bom, há também que se observar que os indígenas integrados também devem se alistar e exercer os seus direitos políticos. Isso é, eles têm o direito ao voto. No caso dos brasileiros que se encontram no estrangeiro, o voto e o alistamento não são facultativos. Isso é, eles precisam se dirigir a uma embaixada ou consulado e preencher o seu RAI, que é o registro de alistamento eleitoral. E se, porventura, eles estiverem no exterior quando de eleições e eles não puderem votar, eles devem justificar. Então, não é porque o brasileiro está no exterior que o seu voto se torna automaticamente facultativo. Não, a ausência na eleição demanda as devidas justificativas. Bem, esses são todas as pessoas a quem que possuem direitos políticos no Brasil na perspectiva ativa, isso é, que podem votar. Importa observar também que não é feita qualquer distinção com relação à renda. Isso é, em constituições anteriores, mendigos haviam sido expressamente proibidos de votar. Isso não mais acontece. Da mesma forma que também não há mais um voto censitário no Brasil. Bem, vamos agora discutir, então, os direitos políticos passivos, isso é, a capacidade eleitoral passiva no Brasil. Bom, para falar da capacidade eleitoral passiva, também precisamos nos remeter ao artigo 14 da Constituição, especificamente aos seus parágrafos 3º e 4º. Vejamos, parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei a nacionalidade brasileira, o pleno exercício dos direitos políticos, o alistamento eleitoral,
o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária, a idade mínima de 35 anos para presidente e vice-presidente da República e senador, 30 anos para governador e vice-governador de estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, 18 anos para vereador. Parágrafo 4º. São inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Bom, aqui nós temos os requisitos, né, para que a pessoa possa se candidatar. Importa observar que o alistamento eleitoral, que é a condição necessária para que a pessoa, o cidadão e a cidadã possa votar, não é condição suficiente para que ele ou ela possa se candidatar. Então é preciso, né, cumprir esses outros requisitos previstos na Constituição, incluindo o alistamento eleitoral, mas não se resumindo a eles. Esses requisitos perpassam também, como nós vimos, a idade mínima que cada cargo vai exigir. Bom, importa observar primeiro que nós temos como requisito ser nacional brasileiro, e aqui nós falamos tanto de uma nacionalidade originária como de uma naturalização. Lembrando que para os cargos de presidente e vice-presidente é necessário que a nacionalidade seja originária. Para os demais cargos é necessário apenas que a pessoa seja um nacional brasileiro. Isso é, estrangeiros não podem se candidatar. Na sequência, importa observar ainda que a pessoa precisa estar, né, no pleno exercício de seus direitos políticos, senão ela também não poderá se candidatar. É preciso que ela tenha feito o alistamento eleitoral e que, ao se candidatar, ela esteja concorrendo na circunscrição onde ela vai competir eleitoralmente. Isso é, se ela vai se candidatar a uma vaga municipal, né, de prefeito ou de vereador, ela precisa estar concorrendo no município em que ela está registrada. Se é uma vaga estadual, na Assembleia Legislativa ou como governador do estado, ela precisa, né, ter como domicílio eleitoral aquele estado. Então, né, essa proporção de o cargo para o qual ela vai concorrer e o domicílio eleitoral da pessoa. E observamos também, né, a necessidade de filiação partidária e as diferentes idades mínimas para cada cargo. Bem, por fim, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Os analfabetos, importa observar que eles têm o voto e o alistamento eleitoral facultativo. Isso é, eles, se desejarem, eles poderão se alistar. Mas, ainda tendo feito o alistamento eleitoral, eles não poderão concorrer, né, nas eleições. E quando a gente fala sobre os inalistáveis, aqui a gente está falando, né, de critérios mais burocráticos mesmo para o alistamento eleitoral. Então, quem não cumprir com esses critérios também não poderá se candidatar. O que também é óbvio, visto que o alistamento eleitoral é uma das condições para, né, se candidatar, para exercer os direitos políticos passivos. Bem, nós temos ainda uma observação referente aos portugueses residentes no Brasil. Para estes, se aplica o Decreto 3.927, de 2010, que, né, incorporou ao direito brasileiro o Tratado de Amizade entre Portugal e Brasil. Nesses termos, eles também poderão exercer seus direitos políticos aqui no Brasil. Então, para eles, não se aplica, né, todos os dispositivos relacionados aos estrangeiros e o seu impedimento de exercício de direitos políticos aqui no Brasil. Bem, outras inelegibilidades também estão contidas na Lei Complementar 64, de 1990. Então, para além dessas duas, né, já trazidas no parágrafo 4º do artigo 14 da Constituição, nós temos a Lei Complementar 64, de 1990.
Agora vamos falar então dos direitos políticos negativos. Ao falarmos dos direitos políticos negativos, precisamos olhar então o artigo 15 da Constituição Federal. Vejamos. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado, incapacidade civil absoluta, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos, recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa nos termos do artigo 5º, inciso 8º, improbidade administrativa nos termos do artigo 37, parágrafo 4º. Dessa forma, nós temos primeiro que é vedada a cassação dos direitos políticos no Brasil. Essa definição, essa necessidade de previsão constitucional de uma vedação à cassação de direitos políticos está muito ligada, a um histórico das ditaduras perpassadas, pelo Brasil, que o Brasil vivenciou, e de um tradicional uso por essas ditaduras dos instrumentos da cassação de direitos políticos, contra a oposição. Então, em razão mesmo da Constituição Federal, ela vinha logo após um longo período da ditadura civil-militar, temos essa previsão da vedação de cassação de direitos políticos no Brasil. Ao falarmos, então, de direitos políticos negativos, teremos, então, duas possibilidades: a de perda ou a de suspensão dos direitos políticos. Vejamos primeiro as hipóteses de perda dos direitos políticos. No Brasil, nós temos apenas duas hipóteses de perda dos direitos políticos. A primeira já está expressa no próprio inciso 1º do artigo 15 da Constituição e diz respeito ao cancelamento, e esse cancelamento deve ocorrer apenas após sentença transitada em julgado de estrangeiro que tinha se nacionalizado brasileiro, e aí ele teve um cancelamento por sentença transitada em julgado da sua naturalização. E esse cancelamento só vai poder ocorrer caso ele tenha se envolvido em alguma atividade nociva ao interesse nacional. E aqui é importante compreender esse cancelamento da naturalização de uma forma bem restrita. Isso sem abrir margens para uma discricionariedade excessiva quanto ao real significado dessa atividade nociva ao interesse nacional. Isso porque estamos falando de direitos políticos de determinadas pessoas, daqueles que foram naturalizados. Então, essa é a primeira hipótese de perda dos direitos políticos. Se a pessoa vai ter a sua naturalização cancelada, por consequência, ela perde os direitos políticos. A outra hipótese é a de aquisição de outra nacionalidade por um brasileiro. Isso por quê? Porque ao adquirir outra nacionalidade, ele vai automaticamente perder a sua nacionalidade de brasileiro, motivo pelo qual ele também perde os seus direitos políticos. Mas aqui nós temos duas exceções. Se essa aquisição de outra nacionalidade for a aquisição de uma nacionalidade originária, isso uma aquisição que já se deu mais para frente na vida da pessoa, mas que ela poderia, desde o seu nascimento, já ter adquirido essa nacionalidade, então não ocorre a perda nem da nacionalidade brasileira e, consequentemente, também não dos direitos políticos. E a segunda exceção é nos casos em que, na legislação estrangeira, o brasileiro ele é obrigado a adquirir a nacionalidade estrangeira
ou como condição para continuar vivendo nesse país onde está, né, onde tem essa exigência, ou para exercer os seus direitos civis nesse país. Então, nesse caso, o brasileiro também não vai perder a sua nacionalidade enquanto brasileiro e também, consequentemente, não vai perder os seus direitos políticos. Vamos ver agora, então, as hipóteses de suspensão dos direitos políticos. Bom, em se tratando de suspensão dos direitos políticos, no Brasil nós temos 6 hipóteses a princípio. A primeira delas está prevista no inciso 2º do artigo 15 da Constituição e diz respeito à incapacidade civil absoluta. No entanto, nós precisamos interpretar esse inciso a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E nessa nova perspectiva, né, trazida com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, não mais vigora essa perspectiva da incapacidade civil absoluta, mas sim de que, quando necessário, é determinada a curatela dessas pessoas que vão ser consideradas relativamente incapazes. Mas essa incapacidade relativa, ela não afeta os seus direitos políticos, ela não vai afetar o exercício dos seus direitos políticos. Por isso, nós temos que as pessoas com deficiência, elas continuarão obrigadas, né, a se alistar e a votar, a menos que isso implique em um ônus excessivo, né, a essa pessoa, ou, né, que ela não disponha das condições para tanto. Mas é importante salientar que é a responsabilidade do TSE garantir que todos os postos de votação sejam acessíveis. Isso é, que eles facilitem, né, ao máximo a acessibilidade dessas pessoas portadoras de algum tipo de deficiência. Por isso, esse inciso 2º não mais é aplicável, porque se formos pensar em incapacidade civil absoluta, estaremos pensando agora apenas nos menores de 16 anos. E esses não votam, eles não podem se alistar como eleitores. Então, né, não há mais o que se falar em incapacidade civil absoluta como uma das causas que efetivamente podem trazer a suspensão de direitos políticos. Houve um esvaziamento de seu conteúdo. Bem, a hipótese seguinte trata-se da recusa em cumprir obrigação a todos impostas ou atividade alternativa. Isso é, pessoa que se recuse a prestar o serviço militar obrigatório ou que se recuse a votar sistematicamente, não justifique, não pague as devidas multas, e eventualmente ela vai ter os seus direitos políticos suspensos. Idem, né, para a pessoa que não cumpre com o serviço militar obrigatório, nem com atividade que lhe seja conferida em substituto no caso de escusa moral ou de consciência. Então, se a pessoa não cumprir com essa atividade a todos impostas, nem com a prestação alternativa, aí nós teremos, né, uma hipótese de suspensão dos direitos políticos até que a pessoa, né, tenha quitado, né, com essa sua pendência. A próxima situação trata-se de condenação por improbidade administrativa, também, né, com previsão no artigo 15 da Constituição. Aqui importa observar que é necessário que haja uma previsão expressa quando da condenação da pessoa por improbidade administrativa. Não é automático. Não é o simples fato da pessoa ter sido condenada por improbidade administrativa que vai levar à sua suspensão dos seus direitos políticos. Não, é necessário que essa suspensão dos direitos políticos esteja devidamente presente e fundamentada na sentença condenatória. A próxima hipótese trata-se de outorga a brasileiro do gozo de direitos políticos em Portugal.
Lembrando, né, daquele tratado de amizade que a gente já discutiu. Então, se o brasileiro estiver em Portugal exercendo os direitos políticos em Portugal, ele não poderá exercê-los também no Brasil. Então, nesse caso, ele terá os seus direitos políticos suspensos aqui no Brasil, visto ele está exercendo-os em Portugal. A próxima hipótese trata, né, de quem está cumprindo o serviço militar obrigatório, isso é, os conscritos. E a última hipótese trata-se de condenação criminal com sentença transitada em julgado. E aqui importa salientar que também incluímos o período de prova do livramento condicional e quando da suspensão condicional da pena, o SURSES, né? Bem, nessa hipótese, a pessoa também terá os seus direitos políticos suspensos. E aqui é importante observar que não é necessário haver qualquer tipo de previsão, né, na sentença condenatória. É automático. A condenação criminal por sentença transitada em julgado implica automaticamente na suspensão dos direitos políticos. Mas aí vocês provavelmente vão se lembrar que no período das eleições, né, frequentemente são noticiados episódios em que urnas, né, precisam ser levadas a penitenciárias, etc. É bom lembrar que a maior parte da nossa população carcerária não possui sentença transitada em julgado. Na verdade, a maior parte das pessoas são presos provisórios e esses não têm, né, os seus direitos políticos suspensos. Por isso, sim, eles devem, né, exercer seus direitos políticos e votar nas eleições. Bem, do ponto de vista constitucional, esses são, né, os principais elementos que precisamos destacar acerca dos direitos políticos, tanto dos ativos como dos passivos. Por final, importa também conversarmos sobre a necessidade não apenas de termos esses direitos positivados, isso é, previstos formalmente, mas também a necessidade de termos instrumentos que os permitam se tornar efetivos na prática. Por exemplo, quando falamos do sufrágio feminino, ou quando falamos da representatividade da população negra nos cargos eletivos no Brasil. Nós temos uma representatividade tanto de mulheres como da população negra muito desigual em relação à sua representatividade da população no geral. E esses são temas que precisam ser debatidos e que estão, por exemplo, na agenda de discussão do próprio TSE, considerando consultas recentes que o TSE tem respondido. Esses são temas, né, muito atuais, por exemplo, no que diz respeito às cotas de candidaturas femininas, do gênero feminino, nos partidos políticos. Lembrando, né, que a partir desse ano não serão mais permitidas coligações nas eleições proporcionais. Então, essas cotas de gênero, elas precisarão ser respeitadas pelos partidos políticos por si só, e não, né, considerando eventual coligação, que não mais é possível nas eleições proporcionais. Isso significa que os partidos precisam reservar ao menos 30%, reservar e preencher efetivamente ao menos 30% de candidaturas de cada gênero nas suas listas partidárias, que são, né, suas listas de candidaturas. E eles também precisam destinar uma porcentagem mínima também de 30% para dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário destinado às eleições, assim como do tempo de propaganda em TV e rádio, propaganda gratuita em TV e rádio. Destinar um mínimo de 30% para as candidaturas de cada gênero, né, sendo proporcional. Então, isso acaba representando um mínimo, né, de 30% também para as candidaturas femininas. E, recentemente, o TSE
respondendo, né, à consulta, afirmou que a partir das eleições de 2022, os partidos também deverão ater-se à proporcionalidade na distribuição dos recursos, né, os recursos públicos envolvidos nas campanhas, também para as candidaturas negras. Então aqui também, né, teremos mais um fator que talvez possa ajudar numa melhoria desse grau de representatividade desses grupos. É importante observar que desde as eleições de 2008, os partidos políticos precisam destinar essa porcentagem mínima de recursos para as candidaturas femininas. E isso já aparentemente trouxe um impacto inicial nas próprias eleições de 2008, quando foram eleitas, né, maior número de deputadas federais mulheres, representando 15% da Câmara dos Deputados, o que é um número ainda muito reduzido, mas que é o maior índice que o Brasil já atingiu. E agora, né, esperamos que essas previsões também sejam cumpridas e surtam efeitos tanto na candidatura de mulheres, como também de mulheres e homens negros nas próximas eleições. Bem, espero que tenha ficado claro. Caso vocês tenham alguma dúvida, comentário ou sugestão, sintam-se à vontade para comentar aqui embaixo. Até a próxima, gente!